O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pelo SBT, o seu programa que te leva informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. Quero convidar você para participar do nosso programa, encaminhando as suas dúvidas ou até mesmo a sua sugestão de tema para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha, que os nossos especialistas da saúde estão de prontidão para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Siga também o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Quero aproveitar e mandar um super beijo aos meus parceiros aqui do Doutor Me Consulta, que é a Fabiola da By Fabiola Moda Feminina, que é quem me veste, e um beijão também para o Robertinho Milas e para a Noêmia, que são os responsáveis pela minha produção. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. O protetor solar ajuda a combater os danos causados pelos raios UV, agentes oxidativos, poluentes, ressecamento, oleosidade excessiva e doenças de pele. Use diariamente. Agora eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Simão Lunieri, que é neurocirurgião. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre traumatismo craniano em crianças. Bom, doutor, só para a gente já iniciar esclarecendo, né? Não necessariamente uma queda, uma batida de cabeça numa criança quer dizer que ela esteja com possivelmente um traumatismo craniano. Pois é, a gente precisa primeiro entender o que é um traumatismo craniano, e principalmente em crianças. Por exemplo, traumatismo craniano, na verdade, é uma forma mais oficial de você dizer que a criança bateu a cabeça e machucou o crânio ou o cérebro. Na verdade, os pais, eles podem fazer uma avaliação inicial se a criança teve algum tipo de machucado de acordo com o traumatismo craniano. A gente classifica isso de 3 jeitos: um traumatismo leve, moderado e grave. O traumatismo moderado é quando aquela criança já não consegue mais, depois de bater a cabeça, não consegue se manter acordada, fica sonolenta, com os olhos fechados, não consegue mais interagir, verbalizar. Aquela criança que estava chorosa já começa a ficar mais apática. Então, isso já caracteriza um traumatismo moderado. Esse não tem discussão, é para levar para o hospital, é óbvio. Mas o traumatismo leve é aquele que gera muitas interrogações. Como nós vamos avaliar? Bem, primeiro, nós temos que olhar nos olhos da criança. Se a criança está de olhos abertos, está contactante, mesmo sem estímulo, mesmo se nós chamarmos a criança, ela está com os olhos abertos, isso é um bom sinal. Se ela está verbalizando, se é uma criança que já fala, está verbalizando bem, está se comunicando, não está confusa, isso é um bom sinal também. E se ela consegue andar, se já anda, deambula, anda sem dificuldades, então, terceiro sinal de que está tudo bem por enquanto, pelo menos. Então, é o que a gente classifica como um traumatismo leve. E esse traumatismo leve é o que nós vamos conversar hoje. Doutor, a criança que bateu a cabeça, ela pode apresentar algum tipo de risco? Sim. Na verdade, aquela criança que tem o traumatismo que a gente classifica como leve, ela sim a gente tem que dividir por riscos. O baixo, moderado e alto risco. Aquele que é considerado um alto risco é uma criança que perdeu a consciência por mais de 20 minutos. Esse não tem conversa. Apesar da criança, a início, poder estar acordadinha, comunicando, se abrindo os olhos bem, se ela perdeu a consciência e passou por mais de 20 minutos, na verdade isso é um alto risco de complicação. Tem que ir para o hospital. O moderado risco não. O moderado risco é aquele onde a criança tem uma dor de cabeça,
e essa dor vai piorando e piorando, não passa, e toma medicamento e não passa. Ou então perde a consciência, mesmo que seja por pouco período, você também tem que levar essa criança para o hospital, porque ela apresenta um moderado risco de evoluir mal. Agora, a criança que tem um baixo risco é aquela que tem uma dor de cabeça, mas que passa. Ou fica um pouco tonta e passa. Essa tem um baixo risco. Essa, na verdade, você tem que manter uma vigilância, olhar com mais carinho para a criança, mas pode aguardar um pouco mais para levar para um hospital. Doutor, por exemplo, a criança caiu, bateu a cabeça, a mãe vai lá, né, acudir, cuidar daquela criança, acaba dando banho e colocar para dormir. É recomendável ou não? Muito boa pergunta. Na verdade, tem-se essa dúvida muito grande por causa de uma complicação muito grande chamada de hematoma intracraniano. É quando um coágulo fica do lado de dentro do crânio e fica apertando o cérebro de pouco em pouco, fazendo com que a criança, a início, esteja bem, mas evolua mal de pouco em pouco. Pois bem, quando a criança tem esse coágulo do lado de dentro do crânio, mesmo que pequeno, ela vai mostrar para você. Ou ela vai referir uma dor de cabeça, ou ela vai ficar com tontura, ou o galo vai ficar muito grande, vai ficar desproporcional. Isso vai te chamar a atenção para não deixar a criança dormir. Porque aquela criança que tem esses comemorativos tem chance de evoluir mal, tem já quase com moderado risco para evoluir mal e tem que ir para um hospital. Fora isso, você pode manter mais a calma. Doutor, o que os pais podem observar de primeiro momento ali? Se essa criança está bem ou se realmente ela traz algum tipo de sinal que pode se tornar algo mais grave? Por exemplo, tem algo que a gente possa fazer para estimular aquela criança para ver se ela vai responder os nossos sinais? Sim, você tem que entrar em contato com a criança. Então, digamos uma criança de 5, 7 anos, bateu a cabeça e você está na dúvida, contactue com ela. Tá tudo bem? Peça para abrir os olhos se ela tiver um pouco com queixa de dor, veja se ela mantém os olhos abertos, faça uma avaliação, essa avaliação básica você mesmo pode fazer em casa. Tente conversar com a criança e manter uma conversa, para ver se ela consegue manter a conversa. Já numa criança de colo já é um pouco mais complicado, porque ela vai estar chorosa pelo medo, pela dor. Então, quando você tiver dúvidas, no caso de criança de colo, que não contactua bem, aí sim tem que levar para o hospital para tirar qualquer sombra de dúvidas. E o que o traumatismo craniano, doutor, ele pode trazer de complicações, né, ou de lesões para essa criança? Bem, é muito comum essas crianças que evoluem depois mal, que vão ter que ir de qualquer jeito para o hospital, apresentarem no mínimo uma fratura no crânio. O que na verdade é muito comum e passa despercebido, principalmente aquelas crianças que têm um baixo risco, elas têm uma fratura mínima, que às vezes o pai não leva para o hospital, por realmente não apresentar nenhum daqueles comemorativos de moderado e alto risco, e posteriormente vai se ver num raio-x por outro acaso que tem uma fratura. Então a fratura é o mais comum, só que a fratura pode ser apenas o início. Pode ser essa fratura, principalmente se for no que nós chamamos de sutura, que são aquelas zonas de crescimento do crânio. Se houver uma fratura lá, essa fratura pode crescer junto com a sutura. Então pode crescer junto com o crânio. Então a fratura lá, na verdade, pode cada vez mais ficar maior. E isso é um agravante, tem que ser corrigido cirurgicamente. Outra complicação também são os hematomas intracranianos. Tem aqueles que ficam por cima da dura mater, por baixo da dura mater, dentro do cérebro. São diversos tipos de hematomas. E esses hematomas, não tem como eu te falar agora um sintoma específico do hematoma, porque depende da região onde vai se instalar. Mas uma coisa é certa, a criança ela vai referir muita dor e uma sonolência progressiva. Doutor, e a correção de um traumatismo craniano é sempre com a intervenção cirúrgica ou existe um outro método? Dependendo, por exemplo, no caso de fratura. Tem algumas fraturas que o tratamento é conservador, quer dizer, nós apenas vamos observar a longo prazo. Quando você tem uma fratura numa criança, uma fratura simples, apenas um risco, uma criança que tem menos de 3 anos de idade, nós temos que, se não for nessas zonas de crescimento, se não for uma fratura com afundamento, nós temos que, obviamente, liberá-la, mas manter o acompanhamento com uma outra imagem no período de 6 meses e depois 1 ano, fazer um segmento. Outra coisa também são os hematomas. Nem todo hematoma é cirúrgico, mas logicamente que precisa passar pela avaliação do especialista. Contudo, quando uma fratura é cirúrgica ou um hematoma é cirúrgico, depende-se muito da região e da extensão para saber que tratamento vai ser o melhor, mas a cirurgia é impreterível.
Tá certo, doutor. Agora chegou o momento da participação dos nossos telespectadores. Quero agradecer a participação de todos vocês. Continue participando, encaminhando suas dúvidas e também as suas sugestões de temas para os nossos especialistas aqui da saúde. É só você encaminhar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Vamos para a primeira pergunta na tela. O que deve ser feito de imediato após a criança bater a cabeça? Perfeito. A primeira coisa que você tem que fazer, avaliá-la. Você não precisa esperar chegar até o hospital para você mesmo avaliar. É óbvio que a sua avaliação é uma avaliação mais ou menos leiga, diferente do especialista, do médico clínico. Mas tem que se fazer uma avaliação para poder você relatar isso quando chegar no hospital, se for necessário levá-la. Qual é a avaliação? Aquilo que nós falamos sobre a abertura dos olhos, está olhando para você, precisa de estímulo, precisa beliscar a criança para poder ela olhar para você, isso é um mau sinal. Então tem que observar. A fala está muito choroso, está muito apático. É importante você descrever isso para o médico quando você for entregar a criança para fazer uma avaliação no hospital. Vamos para mais uma participação do Everton, ele é do bairro Tancredo Neves e ele pergunta o seguinte, doutor, esse trauma pode trazer complicações a longo prazo? Sim, pode trazer dependendo do local e do tipo de trauma. Por exemplo, uma fratura. Fratura, dependendo do tipo dela, se for apenas um risco, não gera sequela nenhuma para o resto da vida. Diferente se for uma fratura que tiver afundamento, quer dizer, fragmentos ósseos entrarem no cérebro, dependendo da região, vai gerar algum tipo de déficit. Pode ser permanente ou não. É difícil um déficit permanente numa criança, difícil, não impossível. Mas é difícil, porque a criança tem uma plasticidade cerebral muito grande. Então, na verdade, a sequela depende muito do tamanho da lesão e do local da lesão. Temos a participação agora do Humberto, ele é do bairro Messejana, e ele pergunta o seguinte, quais sintomas a criança pode apresentar com o traumatismo? Sintomas. Vamos classificá-los naquele risco, baixo, moderado e grave. Uma criança que é espancada, ela já tem de cara um risco moderado. Ela já tem que fazer uma tomografia para observar se tem ou não tem algum agravante intracraniano. Uma criança que sofre um traumatismo de carro, ela é ejetada do carro ou o carro capota e ela fica dentro. De cara, mesmo que ela esteja com o que nós chamamos Glasgow 15, na melhor avaliação neurológica, ainda assim, pelo mecanismo de trauma, vai precisar fazer uma tomografia. Uma criança que tem uma crise convulsiva, bateu a cabeça por menor motivo, caiu da cadeira, teve uma crise convulsiva, já tem um risco moderado de evoluir mal, já tem que fazer uma tomografia também. Então, existe aquelas indicações de você já fazer uma intervenção, nem que seja por imagem, para fazer uma avaliação. Outra coisa também que eu acho que os pais devem observar é que, digamos, a criança realmente bateu a cabeça, né? A mãe foi ali, colocou para tomar banho, pareceu que está tudo bem, colocou para dormir. Mas se após esse dia em que ela bateu a cabeça, ela começar a se queixar de dores de cabeça constantes, é importante que leve ao médico, né, doutor? Sim, sim. É aquilo que nós falamos sobre a dor de cabeça. A dor de cabeça ela pode começar de fininho, de leve e, na verdade, ter uma progressão posterior, de 24, 48 horas depois. Tanto que quando uma criança chega no hospital e ela tem, por exemplo, um risco moderado, tem uma tomografia normal, mas ela tem uma dor de cabeça progressiva ou ela sofreu um acidente de carro, ela precisa ficar internada por pelo menos 48 horas, que é um tempo bom para nós fazermos uma avaliação. Mesma coisa vocês, pais, em casa. Uma avaliação de 24, 48 horas em casa é impreterível para poder vocês fazerem uma avaliação da sua criança. Doutor, a criança que bateu a cabeça e acaba subindo o calombo, um galo, né? Não sei como as pessoas mencionam isso. Que significado isso traz? O calombo, o galo, na verdade é o que a gente chama de hematoma subgaleal. Entre o crânio e a pele, pode-se crescer um coágulo lá. O coágulo, que é o galo, ele pode ser pequeno, tranquilo, é comum. Agora, quando o galo ele tende a crescer muito, alguma coisa tem de errado. Pode ter feito uma fratura bem ali embaixo daquele galo. E aquele galo está crescendo, aquele coágulo crescendo, porque está minando sangue dessa fratura e fazendo com que o coágulo cresça. Então, quando aqueles galos eles começam pequenos e começam a crescer em seguida, tem que levar no hospital. Ou aqueles galos que
de imediato já ficam muito grandes, tem que levar no hospital. Obviamente que você, a início, vai fazer uma compressa gelada, para poder tentar esfriar aquele processo inflamatório todo em cima da região. E aí, se não tiver resultado, realmente é bom buscar uma ajuda médica. Sim, principalmente se crescer. Olha, doutor, muito obrigada por todas essas informações. Prazer. É um assunto muito vasto, né? Acho que existem muitas dúvidas relacionadas ao traumatismo craniano com crianças. Os pais devem realmente ficar muito atentos a esse tema, né? Aos sinais que o senhor acabou de mencionar aqui, como lidar quando uma criança cair, o que deve observar. Mas a gente passou todas essas informações, mas se puder de fato levar ao médico, é muito melhor, né, doutor? Sim, qualquer dúvida, leve no hospital. Doutor, muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa. É um prazer. Olha, o Doutor Me Consulta agora vai para um breve intervalo, mas antes, o Labovida tem um recado para você. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas, como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com um selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida, faça o seu exame. Labovida, cuidando de você.